Bom dia a todos. Em nome do Vlad, cumprimento os nobres pares, cumprimento também todo o público presente. Em nome do Rodrigo, cumprimento a imprensa. Em nome da Maiara, cumprimento os servidores dessa casa. E cumprimento você também, que nos assiste pelas redes sociais. A última semana foi uma semana de muito trabalho, foi uma semana de receber a secretária de Saúde, a Fernanda Ventura, e sua equipe aqui nesta casa, que veio apresentar a organização da secretaria, como que a secretaria trabalha. E a secretária ela nos informou que nos próximos dias irá encaminhar para essa Casa de Leis o plano de 4 anos das ações que serão priorizadas para a saúde. Nessa perspectiva, eu quero destacar e relembrar aqui uma das ações que foi colocada no plano de governo do Miguel Vaz, o nosso atual prefeito. Dentro da média e alta complexidade, consta no plano de governo o credenciamento de um centro de reabilitação intelectual, física e auditiva para atendimento e acompanhamento de pacientes com necessidades e condições especiais. Nessa perspectiva, destaco que nós também recebemos aqui na última semana a presidente da ALFA, a senhora, me perdoem, me fugiu o nome agora, Carla, tá? A senhora Carla, que trouxe uma demanda das mães para atendimento do terapeuta ocupacional. E externou inúmeras dificuldades que são enfrentadas pelas mães de crianças em condições especiais. Também participando de reunião com o Conselho das Pessoas com Deficiência, inúmeras demandas foram tragas até o nosso conhecimento, né? Chegaram até o nosso conhecimento. E nessa perspectiva, eu quero relembrar aqui o meu compromisso de campanha também, de fazer uma política com propósito, uma política voltada para resultado, que não basta apenas você ter conhecimento do problema, falar desse problema, ouvir os problemas, se a gente não puder, de alguma forma, como parlamentar, modificar ou minimamente tentar modificar a realidade. Então, considerando tudo aquilo que nós ouvimos da problemática, da falta de atendimento, da necessidade de um centro, os vereadores dessa casa, em comum acordo, abraçaram essa causa. E eu, como professora, como educadora, como pessoa, levanto essa bandeira, tá? De trabalhar para que a gente possa ter aqui em Lucas do Rio Verde um centro de reabilitação. Cidades, por exemplo, muito menores que Lucas, como Vera, já possui o seu centro de reabilitação. Sorriso, por meio da iniciativa privada, tem o seu instituto, que atende o CERS 2, que é para reabilitação auditiva e intelectual. Lucas do Rio Verde oferece atendimento, mas esses atendimentos, eles são diluídos, são atendimentos que são ofertados, mas nós não temos um centro. E eu compreendo que já passou da hora de termos um centro aqui para atendimento dessas crianças, das pessoas com deficiência. E também chamo a atenção aqui para o olhar muito carinhoso que deve ser dado àqueles que cuidam de quem cuida. Para os pais, para as mães estão fragilizadas, elas estão esgotadas. E esse esgotamento, ele chega na via judicial, e mesmo na via judicial, o problema não é resolvido. Então, chamo a atenção para isso e compartilho com quem me assiste agora e com quem assiste essa sessão, o nosso movimento de fazer uma política com resultado. Estivemos sim, vereador Urso, vereador Vlad e eu, em Sorriso, conhecendo o Instituto IARES. Hoje à tarde iremos para Cuiabá, iremos lá no CRIDAC, conhecer esse trabalho do CRIDAC, que é desenvolvido em parceria e fomentado pelo governo estadual. Conheceremos outras unidades também. Por quê? Porque nós queremos entregar para a Secretaria de Saúde um panorama geral de gestão, de possibilidades
de ações que podem ser desenvolvidas para quando chegar o plano aqui, esse plano de saúde na nossa casa, a gente ter condições de aportar, fazer intervenções e cobrar para que esse centro ele seja implementado em nosso município. Uma outra demanda que eu trago aqui para essa tribuna hoje diz respeito, tem relação com o Dia do Trabalhador Rural, que foi ontem. Ontem nós comemoramos o Dia do Trabalhador Rural. Veja bem, o vereador que me antecedeu falou de futuro, falou de agricultura de precisão. Parabenizo a ProSoja também pela iniciativa. Conhecimento é poder, conhecimento nos faz ver o futuro diferente. Mas, ao mesmo tempo, eu vou destacar aqui que na última sexta-feira estive na companhia do vereador Urso e também do secretário de Agricultura e Meio Ambiente, o Felipe, no assentamento do Nossa Senhora Aparecida. Desde janeiro, que o vereador Urso e eu afundamos o trieiro até Cuiabá, em busca de recursos para investimento nessa região lá da comunidade de Nossa Senhora Aparecida, para finalizar ali a questão de poços e modificação de rede, de baixa tensão para alta tensão, de monofásica para trifásica. E na sexta-feira, reunida lá com os produtores, os pequenos produtores da agricultura familiar daquela região, enquanto de um lado a gente tem aqueles que olham para o futuro e querem ter precisão para produzir mais na mesma quantidade de terras e produzir com qualidade, com sustentabilidade, do outro lado você tem aqueles que não têm água ainda para produzir, o que é uma ironia, em pleno século XXI é uma ironia, e isso dói saber que você vai atrás de uma emenda parlamentar e que os processos burocráticos, eles são tantos, que aquele que mais precisa está vendo lá a sua plantação de quiabo se esvair, a sua plantação de mandioca não vingar, e quando vinga ainda esbarra no problema de não ter para quem entregar, porque não consegue entrar no mercado, porque não tem um planejamento, falta toda uma estrutura. Então eu não poderia deixar de trazer aqui a minha indignação, a minha preocupação com esses moradores que lá estão. Então, mais uma vez, a gente precisa afundar o pé lá na CEAF e em tantas outras secretarias para destravar o processo, para fazer com que recursos cheguem, para fazer com que implementos cheguem para essas pessoas que mais precisam. Então, aqui mais uma vez, vou reafirmar aqui com a comunidade Nossa Senhora Aparecida, que eu, Nadir, juntamente com o vereador Urso, nós faremos de tudo que estiver ao nosso alcance para conseguir destravar os processos. E desde já, dizer para o secretário Felipe, que tem se demonstrado tão preocupado com esse público, que nós somos parceiros para poder fazer realmente as coisas acontecerem lá no chão, de quem realmente está plantando, de quem realmente precisa de água, precisa de energia, precisa de implemento, precisa de condições para continuar na terra, para que a gente não tenha êxodo rural. O pequeno produtor, ele precisa de condições para produzir, e o poder público tem que encontrar uma solução, respeitando a legalidade, é claro, mas precisa encontrar uma solução, e uma solução rápida. A seca está aí, batendo na nossa porta, e lá aquela comunidade precisa de água, precisa dos poços. Então, deixo aqui hoje, nessa tribuna, as minhas considerações, desejo uma excelente semana a todos, e convoco aqui os meus colegas a trabalharmos para uma política de resultados, uma política com propósito. Boa semana a todos.